Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo certo? Então, mais uma vez, na estrada, no carro, parei aqui para conversar um pouquinho com vocês. É bem verdade, a Bíblia diz, né, que a alma generosa engordará. Então, isso aqui não é gordura que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é excesso de generosidade. Não, mas é porque eu tô sentado, gente. Tô sentado, então tô mal ajeitado por aqui. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo ontem, né, ali no YouTube, eu fiz um ao vivo, parte da mensagem, da boa mensagem, do pastor Paulo Júnior, da cidade de Araranguá. Na verdade, ele é oriundo de Viamão, se não me falha a memória, no estado do Rio Grande do Sul. E ele esteve pregando ontem aqui, trazendo-nos uma poderosa palavra na igreja onde nós servimos a Deus, que é na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no bairro de Caputera, na cidade de Laguna. Cidade essa pastoreada pelo pastor Levi Silveira, e aqui o distrito, o setor, como preferir, né? Na verdade, a supervisão da região, pastor Vardoí de Matos, e o nosso pastor local, pastor Andrino. E ontem, sob o cuidado do nobre colega, companheiro, que é o diácono irmão Michel, todas as sextas-feiras nós temos um culto muito abençoado. Ele é sempre muito cirúrgico, muito cuidadoso, né, em convidar em quem convida, um culto muito dinâmico, um culto muito abençoado, para a glória de Deus. E ontem o clima não estava aqui auxiliar, ajudando-nos, né, positivamente, mas assim havia essa expectativa, aquela coisa toda. E apesar de chuva, nós estávamos reunidos ali num bom número de pessoas. E o nosso querido irmão Michel oportunizou o evangelista irmão Ademar, que é um pioneiro nosso aqui, né? Um senhor, aproximadamente ali deve ter uns 67, 68 anos de idade, e ele é uma sumidade nas escrituras. E ele trouxe-nos ontem uma breve palavra, com muita prudência, né? Ele abriu o caminho para que depois o pastor Paulo Júnior trouxesse uma poderosa palavra, e enfim, foi maravilhoso. E na sua breve palavra, na sua saudação, olha o quanto a nossa mente precisa ser incentivada. Ele falou, ainda que sucintamente, e percebeu-se, né, com muita obviedade, que ele tinha muito mais a falar, mas ele foi muito cirúrgico, foi muito direto, muito objetivo, muito pontual, e foi muito bom a sua palavra. E ele falou sobre a graça de Deus manifestada na salvação de uma mulher por nome de Raabe. Olha que interessante. Olha como a nossa mente precisa ser incentivada. Enquanto eu estava ouvindo a poderosa e boa palavra, a minha mente começou a concatenar aquilo que ele vinha dizendo com outras coisas que talvez ele iria dizer se o tempo lhe autorizasse, ou talvez não. E não há pecado nenhum nisso, né? Não é uma devasagem. Deus não está circunscrito, né, a um pensar, a uma ótica, né, a um modo de enxergar. Até porque aquilo que ele trouxe, talvez não, eu não traria. Então isso é muito normal. E a gente pode falar coisas diferentes, porque somos pessoas diferentes, com percepções diferentes, mas sempre rumando para o mesmo objetivo. Enquanto ele estava falando, uma excelente palavra, diga-se de passagem, eu estava pensando, você lembra de Hebreus 11? Lembra disso? A nominada Galeria dos Heróis da Fé? Raabe está ali por graça. Porque, na verdade, eu entendo Moisés, Abraão, Noé, Enoque, mas e Raabe? Uma mulher de vida comprometida com o pecado. Além de ser gentílica, né? Esta não era, nem mesmo na sua cidade, na Baixa Jericó, nem mesmo na sua cidade, ela tinha espaço na sociedade. Então, a Baixa Jericó, não apenas geograficamente, mas moralmente, não dava abertura para Raabe, fazendo com que ela morasse à porta, quase que porta fora, nos muros da cidade. Agora você imagine, né, se ela encontraria lugar no povo de Deus com todo aquele índice de moralidade, né, e tudo aquilo que a gente já sabe. Então você observe que a graça de Deus a salvou. E daí chegando em casa, orando ao bom Deus, antes de dormir, normal, agradecendo a Deus pelo dia, pela vida, agradecendo a Deus pelo culto,
pela mensagem, por tudo que acontecera. Me veio à mente. Pensei. Eu disse, olha que interessante. Porque a Raabe, gentílica, estava fora dos projetos de Deus e a graça o alcançou. E ela, que outrora era sinônimo para sua casa de vergonha, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher, né, uma vendedora de amor. Eu quero aqui evitar rótulos como prostituta e coisa do tipo, se bem que a Bíblia assim a trata e a sociedade também. Mas essa mulher fora alcançada e fora inclusa no projeto de salvação. E como ontem bem disse nosso evangelista Mondemar, ela ainda entra na genealogia de Jesus. Então veja que coisa maravilhosa, porque à medida que Jericó e as suas muralhas ruem, a casa de Raabe, via Raabe, permaneceu de pé. Mas nessa mesma Jericó que Deus o Senhor salva Raabe, foi por consequência dessa mesma Jericó que a família de Acã, por intermédio dele, foram todos mortos, apedrejados. Ela estava exclusa e foi inclusa. Ele estava incluso e foi excluso. Aí a minha pergunta para finalizar esse vídeo é: Acabe ou Raabe? Quem você é? Acabe ou Raabe? Quem eu sou para minha casa e para minha vida? É por isso que eu elegi Deus o Senhor como Senhor da minha casa, como Senhor da minha vida. É por isso que eu não quero perder tempo falando de coisas de só menos, não quero perder tempo com coisas dessa vida triviais, efêmeras, fúteis, temporais, passageiras, coisas que não podem contribuir de um todo. É por isso que eu quero ser, em nome de Jesus, e eu não mereço ser, mas eu quero ser, por sua graça e misericórdia, um canal de bênção para que alguém seja aproximada de Deus. Para que, por intermédio de minha vida, eu e a minha casa, Josué 24:15, possamos servir ao Senhor. Que Deus me ajude, que no meu comprar, que no meu vender, que no meu lidar com as pessoas, eu possa contribuir de algum modo para que, assim como Acabe foi utilizada por Deus para salvar a sua casa, que eu seja um instrumento de Deus para que a minha casa possa conhecer ao Senhor. Aliás, modesta parte, e glória a Deus por isso, lá na minha casa, falando lá na época, né? Meu pai, minha mãe e eu e a minha irmã era recém-nascida. Graças ao bom Deus, a salvação primeiro chegou à minha vida. Posteriormente, minha mãe e meu pai. Mãe e pai ali questão de um mês e meio. Eu talvez questão de um ano aproximadamente ali, né? Então assim, eu quero glorificar a Deus, porque a salvação entrou lá em casa por intermédio da minha vida. Se você pegar a nível de família, entrou por intermédio da minha tia, e tive primos, e enfim. Jesus fez uma obra maravilhosa. Mas glória a Deus por isso, porque fomos canal de bênção para canalizar alguém e arrebanhar alguém e trazer para dentro. Agora que Deus me livre de eu ser um Acã. Que Deus guarde meus pés para que eu não tropece, a fim de que sirva de tropeço para alguém. Por isso que eu quero falar de palavra de Deus. Se eu falar de mim mesmo, com certeza eu vou me equivocar. Nenhuma experiência pessoal minha supera a experiência e a revelação suprema da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, que eu seja uma Raabe nesse sentido, nesse pequeno recorte, que eu seja uma Raabe e que eu veja em Raabe uma inspiração. Porque se uma mulher prostituída, uma mulher prostituta, comprometida com o pecado, né, mais baixo calão e moral, pode ser útil para Deus, para que a sua casa fora salva, que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de mim e que faça de mim, seu servo, alguém útil para que outrem conheça o Senhor. Que eu não seja um Acabe. Que Deus me livre de ser um Acabe. Eu poderia, a lá Acabe, usar algumas desculpas. Não, mas ali, né, foi raptado pouca coisa, em outras cidades foi dado maiores coisas do que essa. O que é uma capa? O que é uma coisinha dessa aqui, um objeto, um utensílio? Poderia até dizer, isso aqui é para salvar eu e a minha casa, ou eu e a minha família, para dar um melhor de conforto para minha esposa, coisa do tipo, para minha filha. Não, a obediência é o melhor caminho.
E Deus, o Senhor, ele tem seus métodos e seus meios. Ele não vai precisar do meu, do meu negociar, do meu mercandejar. Ele não vai precisar da minha lucubração para trazer providência. Não, eu elegi o Senhor como cuidador da minha casa. Tem seus caminhos, tem seus métodos. Obedecer a Deus é o melhor que eu faço para a minha vida e para aqueles que são meus. Alguém vai chamar de chato? Alguém vai chamar de, sei lá, louco, fanático, bíblico? Que bom. Melhor do que chamar-me de ladrão, de velhaco. Melhor do que chamar-me de imoral. Entendeu? Alguém vai chamar de antissocial, né? Sei lá. É melhor do que chamar-me de oferecidinho demais, de aparecido demais, de amostradinho, que é a palavra que está em alta, né? Então, reservado, se possível for, né? Para que através dessa reserva alguém possa ser alcançado em Deus. Esse é o objetivo. Que Deus instrumentalize as nossas vidas para a glória de seu nome. Então fica essa reflexão. Acabe ou Raabe? Acã ou Raabe? Raabe ou Acã? Quem nós somos? Que sejamos, nesse pequeno recorte, apenas nesse, uma Raabe de Deus. Que pelo fio de escarlate, pela nossa palavra e acolhida, que nós acolhamos alguém para que nós sejamos também acolhidos por Deus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa fala, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, orai sempre por nós, pelas nossas lidas, nossas estradas, e um instrumento de Deus que você pode ser é escolhendo. Estou falando aqui, não fazendo uma propaganda do meu canal, mas de outras pessoas que também fazem com o mesmo afinco, com o mesmo objetivo, outros que podem ser instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus. Então, compartilhe, dê seu like, né? Inscreva-se no canal, coloque nos seus grupos, né? Mensagens bíblicas, palavra de Deus. Está ali. Quem quiser, está ali. Tá bom? Esse é o objetivo. Bíblia, 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 palavra de Deus sobre nossas vidas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.